a bola cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Destro e este é o podcast Ei Juiz. Hoje eu vou entrevistar a ex-árbitra assistente e comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel. Vamos para o episódio. E aí, caros ouvintes, antes de começar, eu queria pedir para vocês que sigam o nosso podcast nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook. Também temos um canal YouTube. Todos você encontra pelo nome Ei Juiz, pode colocar Ei Juiz tudo junto. Aproveite e se inscreva nos nossos canais, nos agregadores, nos tocadores de podcast, como Spotify e os programas do Android, da Apple e outros canais por aí. Inscreva-se, deixe sua estrelinha, se puder deixar 5 estrelinhas de like, eu vou gostar muito, para que a gente continue fazendo esse programa. E hoje, para a gente começar, a gente vai falar com Renata Ruel, que é ex-árbitra assistente de futebol e hoje atua como comentarista do canal ESPN. Renata, muito bem-vinda e obrigado por participar. Oi, Dani, eu agradeço o convite, é um prazer participar aqui do podcast do Ei Juiz. Falar de arbitragem sempre é muito bom, eu adoro, e vamos lá que esse tempo vai passar rapidinho. Renata, é auxiliar bandeirinha ou árbitro assistente? Olha, nomenclatura hoje, a atual, eu acho que já passou por todas, né? Mas a atual é árbitro assistente, mas popularmente é conhecido como bandeirinha. Então eu não acho ruim quem fala, você é bandeirinha? Eu era bandeirinha, eu sou bandeirinha, mas o correto é assistente. É verdade, né? Não tem nada demais, não tem nada de pejorativo em chamar o assistente de bandeirinha, mesmo porque esse é um jargão bastante popular na TV, no campo de futebol, né? E para quem ainda fala auxiliar, a pessoa entrega um pouco a idade, né? Porque auxiliar já é um termo bem antigo, que, aliás, era uma nomenclatura antiga da profissão, né? Verdade, né, Dani? Assim, é a mesma coisa do ex-juiz. A nomenclatura correta é árbitro. Mas o popular, o vulgo lá que a gente sempre fala é o juizão, não tem jeito. Ex-juiz, ô juizão. Então é assim como bandeirinha e assistente. As pessoas, quando me conheciam e sabiam que eu era o árbitro, me chamavam de juiz. Ei, juiz, vem cá, juiz, fala isso, fala aquilo. Elas chamam a gente por aquilo que elas estão mais acostumadas mesmo. E Rê, você hoje é comentarista de arbitragem do canal ESPN, faz um ano já que você está nessa função, né, e para isso você teve que abandonar a arbitragem. Eu confesso para você que quando soube da notícia eu fiquei muito feliz. E aí, quando você contou que começaria a trabalhar no canal ESPN, eu realmente fiquei muito feliz, porque não só pelo esforço que você teve dentro de campo, eu sei o esforço que você teve como amante do futebol e da arbitragem e uma estudiosa do tema. Você sempre teve bastante envolvida nessa questão de falar com o público, com o árbitro, em quem que seja. Como é que foi para você essa mudança do gramado para a TV? Você se preparou? Foi sem querer? Olha, Dani, na verdade, assim, faz um ano, sim, fez um ano agora em maio, dessa vida totalmente nova. Eu falo que a gente tem que se preparar o tempo todo, né, para tudo, mesmo até para aquilo que a gente não está esperando. Então, eu não esperava mesmo um convite da ESPN. Eu não esperava virar comentarista. Você me conhece, como você disse, eu sei da sua torcida, a recíproca é verdadeira. Somos da mesma turma, né, do curso da federação, então você acompanhou toda a minha carreira. É verdade, a turma de 2004 é a maior turma, né? A maior e melhor, né? A gente é um pouquinho humilde em falar isso, mas é a melhor turma mesmo. Tanto que nós temos vários aí que se sobressaíram muito bem na arbitragem. E assim, eu acho que a vida, né? Na vida a gente tem que se preparar constantemente, tanto quanto pessoa para progredir, como profissionalmente. Então eu busquei muito, no meu tempo de arbitragem, estudar, conhecer a fundo a regra.
Eu não tenho como não dizer que quando o Arthur Alves Júnior, presidente do sindicato dos árbitros na época, me colocou para começar a dar palestras, né, aulas pelo curso do sindicato, aquilo foi um desafio, porque eu nunca tinha feito, mas foi algo assim que eu amei, que eu adorei, que eu me identifiquei muito. Até então, em função disso, fui buscar fazer uma faculdade de pedagogia, não para atuar na área de pedagogia, mas para me dar recursos para eu usar e aprimorar as minhas palestras de uma forma a melhorar a minha didática. Então, fiz o curso em pedagogia. E, assim, eu acho que tudo, sabe? Eu costumo dizer muito a frase, Dani, e os nossos amigos que estão nos ouvindo, que o árbitro, se ele entender só de regra, ele tá fora. Nem de regra ele É entende. pouco, né? É muito pouco. Ele tem que entender de arbitragem também. Mas se ele entender só de regra e arbitragem, também é muito pouco. Ele tem que entender de futebol. E quem entende só de futebol, nem de futebol entende também. Porque você tem que entender todo o contexto que envolve o futebol. Você tem culturas diferentes. A gente olha o futebol brasileiro e o futebol europeu, o futebol argentino. A gente vê culturas, a gente vê formas de jogar diferentes, raízes diferentes. Então, assim, para você se dar bem naquilo que você faz, você pode ser especialista naquela sua função, mas é fundamental você conhecer o todo, um pouquinho do todo. Eu falo que o verdadeiro gestor, um CEO, ele está lá entendendo a função dele, mas ele entende um pouquinho de finanças, de marketing, de RH. O árbitro de futebol, ele é especializado na regra, na arbitragem, mas ele tem que entender como funciona o jogo, as características do jogo, as características da equipe, conhecer os jogadores, conhecer treinadores. Se ele conseguir entender como funciona, como é a função de um dirigente, de um jornalista, e buscar entender o lado do torcedor e de tudo que envolve o espetáculo, não que isso vá mudar uma decisão dele em campo em função de um lance. O lance é específico, é impedimento ou não é, vamos dizer assim. Mas vai ajudar ele no contexto da partida, sem dúvida, sabe? Porque não é simplesmente o lance em si. Se eu sei como é a cultura, como é o futebol daquele time, daquele país, eu vou saber lidar com todo o controle de jogo que envolve uma partida. Não é simplesmente a decisão em si. Então, eu sempre busquei estudar muito. Eu fiz curso de treinador de futebol, fui assistir preparador de goleiros, fiz MBA em gestão do esporte e assim vai. E tudo isso me agregou muito, né? E as palestras me ajudaram demais. Então, de repente, veio um convite da ESPN para virar comentarista, e eu acho que as palestras e os cursos que eu dava ajudaram demais. E foi uma oportunidade que eu não poderia perder. Já estava 15 anos na arbitragem, né? 15 anos na arbitragem, já tinha cansado, sendo muito sincera, já estava mais para parar mesmo do que continuar, mas eu esperava ser uma instrutora de arbitragem quando parasse, ir para uma escola de árbitro e não virar comentarista. Então, o plano era você virar instrutora de arbitragem e aí apareceu essa oportunidade grande aí na sua vida, né? Muito grande que não podia deixar passar, né, Dani? As oportunidades às vezes são únicas. E olha que interessante, né? Você falou de muitas coisas que você fez aí para se preparar, ou seja, é a sorte, né? A sorte não é o acaso, a sorte é o estar no lugar certo na hora certa, né? O inesperado, mas você também está preparado para aquilo, né? Porque sem preparo é só mais uma oportunidade que passa em branco, né? Exatamente. Você não pode esperar a oportunidade chegar para se preparar, né? Já vai se preparando que quando a oportunidade aparecer, você está pronto. E foi bem isso que acabou acontecendo. E você sabe que esse é o diferencial que eu costumo ver naqueles árbitros que despontam na carreira e aqueles que são só uma promessa, né?
quando vem a oportunidade de algum jogo, ele vai lá e dá conta do recado. Às vezes pode acontecer, obviamente, uma infelicidade, e aí isso é alguma coisa muito pontual, mas aqueles que, quando é dada a oportunidade, árbitros e assistentes agarram e mostram seu valor, geralmente esses conseguem um pouco despontar na carreira. Isso para jogador de futebol ou qualquer outra profissão também, né, de maneira geral. É isso que eu vejo também. Quando a gente costuma falar de um árbitro, eu dou o exemplo justamente também do jogador de futebol, porque a gente vê às vezes uma jovem promessa que na hora da prova de bala ele não consegue corresponder. Outros que estão mais do que pronto. E quando chega o momento, mais do que correspondem. Eu acho assim, tem toda uma estrutura, lógico, isso é uma análise bem superficial, né? Nós temos que olhar também o outro lado, não só do jogador, não só do árbitro, mas do gestor, do treinador. Está colocando no momento certo, no jogo certo? É o momento? Ou ainda tem que preparar mais um pouquinho? A preparação foi feita adequadamente nessa transição de um jogador da base para o profissional, de um árbitro da base para o profissional? Então, é lógico que essa análise é mais abrangente. Porém, a hora que a gente olha a questão do árbitro, ele tem que estar preparado. Ah, você vai estrear no Brasileirão amanhã? Eu tenho que estar preparado. Entendeu? Porque senão a oportunidade vai passar. Infelicidades, como você falou, acontece mesmo, né? Vão acontecer de às vezes o árbitro vai errar, só que tem árbitro que até tem a sorte, vamos dizer assim, entre aspas, de errar aonde pode e outros já não dão essa mesma sorte, né? Isso é verdade. Você falou numa coisa importante aí que eu queria acho que destacar, que é não queimar etapas também, né? Não é colocar na fogueira aquele profissional que está em amadurecimento, em crescimento, ou seja, respeitar esse tempo de melhoria do profissional, de evolução do profissional, para sim lançá-lo no momento certo, né? De preparação e de maturidade profissional. Eu penso exatamente como você. Você tem que. O gestor, ele tem que ter esse feeling. E de repente esse é um grande problema que nós temos no futebol. E aí eu incluo a arbitragem. Nós temos muitas pessoas que trabalham no futebol que não são gestores, não se prepararam para isso. São amadores que muitas vezes foram jogadores ou têm cargos políticos e trabalham no meio do futebol. E na arbitragem nós temos muito mais ex-árbitros que podem ter tido uma carreira de grande sucesso como árbitros e assistentes, mas que não se prepararam para ser gestores. E você gerir uma equipe de arbitragem, você gerir um quadro de arbitragem, você ser gestor, administrador, não é simples, não, só você ter sido ex-árbitro, vamos lá e pronto. Envolve muito mais coisas do que a experiência no campo, a experiência passada. E isso pode muitas vezes, lógico que a experiência conta, mas justamente esse cara, se quer virar um gestor, por que não se preparar para isso? Né? Não ir mais a fundo para quando essa oportunidade chegar. É verdade, você tem razão, e essa é uma característica em geral do nosso futebol, né? São pessoas que até têm experiência no esporte, no meio esportivo, mas não têm um preparo profissional de gestão, de pensar o futebol como negócio, como ciência, como qualquer outra arte que exija aí um preparo administrativo, de conhecimento, além do próprio jogo, né? E Rê, como você falou, a gente, tanto você quanto eu e uma galera aí, a gente se formou na turma de 2004 da Federação Paulista. E, curiosamente, aquele foi um ano, acho que muito especial, principalmente para as mulheres na arbitragem no estado de São Paulo, né? A gente estava numa época em que estava muito em alta a Silvia Regina de Oliveira e a Ana Paula de Oliveira, né, uma árbitra e uma assistente, ambas do quadro internacional da FIFA.
E aquilo foi motivação para você e talvez as outras meninas entrarem para aquela turma de 2004, porque a gente teve um número recorde de meninas, né, de mulheres fazendo o curso naquele ano. É verdade, a turma de 2004 foi um boom assim de mulheres na arbitragem, né? A gente estava vindo justamente do aumento da visibilidade da mulher na arbitragem com a Silvia, como você falou, com a Ana Paula e a Aline Lambert, né? As três formavam um trio e faziam jogos de Paulistão, de Série A de brasileiro. E quando a gente fala de arbitragem, não tem como não citar Lea Campos, que hoje mora nos Estados Unidos, mas que foi a pioneira da arbitragem e brigou muito para a mulher ter esse espaço. A Leia, inclusive, foi a primeira árbitra do mundo, né? Isso eu escrevi a respeito no meu livro Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. Quem quiser pode conferir essa história lá. É bem isso mesmo. A Lea Campos foi a primeira árbitra reconhecida pela FIFA no mundo todo. E não tem como uma mulher não poder fazer, não fazer, né, essa homenagem a Lea Campos. Mas depois dela, não tem como não falar de Silvia, de Ana Paula, de Aline Lambert, que ali foi o trio de ferro para encher os olhos das mulheres para ingressarem na arbitragem. Eu não vou falar, Dani, que elas foram a minha inspiração, porque eu fui fazer o curso com 25 anos, mas eu ligava desde os meus 14 anos na Federação Paulista. A Federação Paulista ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio, para eu saber o que eu tinha que fazer para fazer o curso e como eu poderia fazer o curso. Então, eu fui fazer o curso 11 anos depois de que o meu interesse despertou e ainda não existia Silvia Regina, Ana Paula e a Aline Lambert. Eu só podia fazer o curso depois de terminar o ensino médio com 18 anos, e quando eu terminei o ensino médio, minha mãe falou: você vai fazer faculdade. Depois que você fizer a faculdade, se você ainda quiser fazer o curso, você faz. Excelente. Por que é que demorou dos 14 aos 25 anos para você conseguir fazer o curso de arbitragem? Porque na época você só podia fazer o curso depois de terminar o ensino médio. E você tinha que ter 18 anos. Quando eu terminei o ensino médio, minha mãe falou assim: não, você vai fazer faculdade. Depois, se você quiser ainda fazer o curso, você faz. E aí eu fui fazer a faculdade, só que a minha faculdade eram 5 anos e ainda parei para morar fora 1 ano, né, para fazer intercâmbio. Então minha faculdade demorou 6 anos, um pouquinho além do normal aí. Não foi DP, nada disso não. Mas o que aconteceu? A hora que eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer foi o curso. Era o meu sonho, era o que eu queria. Então, assim, já era um sonho antigo. Eu queria desde os 14 anos, depois com os 18 eu fui tentar e minha mãe não deixou. Não brigo com ela, porque acho que foi fundamental eu fazer faculdade. Mudou totalmente a minha mentalidade, o meu intercâmbio. Muda, né, Com Dani? certeza. Estudar, aprender, o conhecimento, novas culturas, tudo agrega na nossa vida. Então, eu não me arrependo de ter feito a faculdade e depois ter ido fazer o curso. Mas assim que eu terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fui procurar foi o curso de arbitragem. E aí a gente pode falar assim que no meu caso específico, eu acredito que a paixão pela arbitragem veio antes de ver Silvia, Ana Paula. Eu acredito não, a paixão pela arbitragem veio antes de ver Silvia, Ana e Aline atuando. Mas sem dúvida que quando eu entrei na arbitragem, elas se tornaram inspiração. E na nossa turma, acho que aquele recorde de mulheres tem, sem dúvida, sim, a ver com elas estarem atuando, porque a hora que você vê mulher atuando, desperta a vontade. Agora, no momento que você olhava os jogos e que você nunca via mulher em lugar nenhum, você tinha uma resistência maior de mulheres quererem trabalhar como árbitras. Então, sem dúvida que elas são uma inspiração. E a turma de 2004, nós tivemos aí grandes mulheres, porque assim, Dani, você sabe melhor do que ninguém. É mais fácil você entrar na arbitragem do que você continuar na Isso sem dúvida. arbitragem. Muitas pessoas, nossa, as pessoas caem de paraquedas achando que vão entrar na arbitragem e fazer jogos nas arenas, nos melhores estádios dos grandes times. Poucos chegam lá. E para você chegar, a caminhada é longa normalmente, né? Depende muito, lógico, de onde você está, mas normalmente na nossa época era longa.
Então é muito fácil as pessoas desistirem da arbitragem. E nós temos mulheres aí que, graças a Deus, foram longe da nossa turma de 2004. Nós temos a Regildênia com escudo FIFA, né, que foi FIFA, Tatiane Sacilotti, que foi FIFA, eu, Patrícia Carla, chegando a fazer Paulistão, chegando no quadro de CBF, e outras aí que vieram, insistiram, se aposentaram aí no final de carreira mesmo, com 45 anos. Me corrija se eu estiver errado, inclusive na nossa turma teve mais Patrícia Carla de Oliveira, que é a sobrinha dos grandes árbitros Paulo César e Luiz Flávio de Oliveira, teve a Maria Núbia, correto? Isso, nós tivemos uma pré-temporada que tínhamos todas nós tivemos uma pré-temporada onde nós éramos, se não me engano, em 7 mulheres para o Paulistão. Então, assim, acho que é algo inédito. As mulheres, assim, se é difícil para um homem, para a mulher é mais difícil ainda, porque não tem como você dizer que não existe o preconceito. Ele pode ter diminuído, mas ele ainda existe, a luta é maior. Então, as mulheres que aguentaram firme ali são mais do que guerreiras. Eu tiro o meu chapéu, viu? Esse é um ponto sensível, mas que eu queria tocar, já que você abordou ele, Renata, sobre a questão da mulher inserida no meio do futebol e, em especial, aqui no meio da arbitragem, né? Até por essa ampliação no número de mulheres participantes do curso de arbitragem da Federação em 2004, que, sem dúvida, foi um marco aqui em São Paulo, e eu acredito que esse movimento começou naquela época, ou talvez alguns anos depois, acontecer em outros estados também, com aquela explosão de mulheres no curso de arbitragem, isso foi um caminho natural para o futebol e para os dirigentes de futebol, em especial aqui em São Paulo, começarem a aceitar melhor as mulheres e dar as oportunidades devidas, respeitando principalmente o mérito da qualidade profissional, ou seja, independente de ser homem ou ser mulher, que vale é o mérito e aí eu dou as oportunidades, ou isso foi uma luta que durou muito tempo para que então as mulheres fossem reconhecidas com seu devido valor, como a gente viu um grande número de mulheres na primeira divisão em São Paulo, por exemplo. Olha, eu acho que a luta, né, da mulher na arbitragem, no futebol e em várias áreas, não só no esporte, mas fora dele, ela é grande, né? E ela não é de hoje. Historicamente, a mulher, por exemplo, foi proibida durante a ditadura de jogar futebol. Eles alegavam que era perigoso, né? E tantas outras coisas. Mas a luta foi grande para a mulher poder jogar futebol, para a mulher ser árbitra de futebol, para a mulher poder participar do esporte e de tantas outras áreas que existem aí, né? Se a gente for por dados, a gente vai falar assim, a maioria no mundo é de mulheres. Se a gente pegar os dados de quem mais se forma na faculdade, que tem graduação, a maioria é mulher. Se a gente falar da maioria dos cargos de chefias, quem está é o homem. Então a gente vê num ambiente geral a realidade da mulher, né, no mundo. Mas eu acredito sim que esse preconceito esteja caindo. E a mulher também busca cada dia mais mostrar sua capacidade, luta mais ainda para ter o seu espaço. E não é uma luta contra o homem, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Não é uma luta contra o homem, eu não estou brigando com um homem, estou buscando um espaço. É uma luta para eu ter espaço, é uma busca de espaço. Como você falou, eu acho que a gente tem que ver muito o mérito, né? E não o gênero. Não o gênero, não a idade, não a cor dos olhos. Não, a pessoa está pronta, a pessoa tem capacidade para estar lá, ela vai estar. Se ela não tem capacidade, ela não estará. Não estará. Eu falava muito, Dani, sem brincadeira, para o Coronel Marinho e para o Arthur, a minha visão. Eu falava assim, ó, eu tenho o Paulistão. Se eu tenho para o Paulistão só 15 árbitros prontos para atuar no Paulistão, por que eu vou montar um quadro com 30? Se dos 30, 15 tem condições, mas 15 não tem. Eu vou ter um quadro com 15 para apitar o Paulistão. Os outros 15 eu vou trabalhar para o próximo ano.
já que são potenciais, mas ainda não estão prontos. Desses 15 árbitros, se eu tenho só homens, eu não tenho mulheres prontas, eu vou trabalhar essas mulheres. Mas se eu só tenho mulheres prontas e nenhum homem pronto, eu vou colocar só as mulheres. Então, assim, é você deixar de olhar o gênero, né, a idade e olhar a capacidade, a competência, a meritocracia. Mas a realidade a gente sabe que não é bem assim que funciona, muitas das vezes, né? A gente vê que acontece de ter preferências e essas preferências podem complicar, eu acho que um trabalho como um todo. Se você coloca um árbitro que ele está lá porque ele é o seu amigo, ou porque ele é mais bonitinho, ou porque é sua amiga, ou porque ela é mais bonitinha, mas ela não tem condições, você vai ter problema no jogo. Você não vai ter uma arbitragem com excelência. Vai criar problema. E aconteceu isso na sua visão de privilegiar uma profissional mulher por qualquer razão que não tenha sido talvez a competência em campo? Olha, Dani, a história acho que mostra isso, né? Em âmbito nacional, principalmente. Nós temos aí uma assistente que errou 2 jogos seguidos e acabou a carreira. E pode ser que ela futuramente fosse alguém que teria condições de fazer grandes jogos, mas que para aquele momento não estava preparada, mas queriam colocar. Por motivos quais? Não sei, fica subentendido, mas todos viam que não estava preparada. E outras pessoas com mais qualidades, né, mais competência na área, não tiveram a mesma oportunidade. A gente vê isso no quadro nacional, a gente vê isso em federações, e não é via lá atrás, a gente vê isso ainda, infelizmente. E vê não só quando a gente fala em mulher, mas quando a gente fala em homem também. Né? Alguns que de repente não têm condições e estão lá. E aí é complicado você falar, mas pode ser erro de gestão, pode não ser nem querer privilegiar aquele que é mais amiguinho ou mais bonitinho. É um erro de gestão. Se você tem gente mais preparada atrás desse, por que esse está lá? Acontece, não tem como a gente falar que não. É visível, né? Quadro FIFA, é visível. Então não dá para generalizar, mas que acontece, acontece. Ainda dentro desse tema, Rê, né, a gente falou lá no começo da Silvia, da Aline e da Ana Paula, elas fizeram uma partida no Campeonato Brasileiro e algumas no Campeonato Paulista de 2004, 2005. Se eu não estou errado aqui, foi um jogo entre Guarani e São Paulo, né? Um jogo que deu uma grande repercussão, principalmente por ter 3 mulheres no comando de uma partida, o que foi, na minha visão, algo extremamente positivo. Eu não quero também aqui julgar o mérito da qualidade técnica ou não, independente disso, eu acho que sim foi um bom resultado em termos de desempenho, mas mais do que isso, uma vitória de quebra de paradigmas, né, de quebra de preconceitos e conceitos. E de lá para cá, a gente não viu mais nenhuma árbitra a atuar na elite brasileira ou na elite paulista, até que chegou a Edna, que ela não é de São Paulo, mas veio fazer parte do quadro de São Paulo, e ano passado ela voltou a atuar, em 2019, ela voltou a atuar na Série A do Brasileiro e recentemente também na Série A do Paulista. São 14 anos passados, praticamente 15 anos passados. Por que esse ato tão grande para ter uma outra mulher atuando sendo que sim, tivemos pelo menos uma árbitra aí competente para isso? Dani, eu me faço a mesma pergunta, porque a Edna é de uma competência absurda. Tive o prazer de trabalhar e bandeirar para ela, é extremamente comprometida. Mas nós tivemos pelo menos uma árbitra, assim, nesses 14 anos, que na minha visão tem condição. Tinha condição, né? Porque já parou. Tinha totais condições. Para deixar claro até para os ouvintes, estamos falando da Regildênia, né? Regildênia Moura. Isso. A Regildênia, para mim, se não fosse o fato de ser mulher, ela estaria à frente de muitos homens aí, né? Ela, para mim, apitava e tinha um controle de jogo que muitos homens não têm. Só que, infelizmente, a gente ainda fala, aquela tem, aqueles homens, aquelas mulheres, a gente não fala o profissional. A gente não fala, olha, esse árbitro aqui,
tem um controle de jogo superior a esse árbitro aqui. Então, ele tem que estar do jogo. A gente ainda fala, olha, essa árbitra, ela tem um controle de jogo melhor que esse, mas ela é mulher. E aí, a gente pode estar arriscando. E aí, não dá para generalizar, né, Dani? E é importante eu falar aqui e deixar claro que isso é minha opinião, tá? Minha visão de tudo que eu vivenciei e é a minha opinião. Mas isso mostra para mim que o preconceito ainda existe. Isso mostra para mim que ainda existe o privilégio para uns e não existe para outros. Que na verdade não é nem privilégio. Hoje se fala tanto em meritocracia, que para mim é muito discutida, né? A questão de meritocracia, porque para você falar em meritocracia você tem que ter equidade, não é nem igualdade. E a hora que você fala já de homem e mulher, você não tem nem essa equidade. Mas a Rejudênia, eu tive o prazer de trabalhar com elas em muitos jogos, e jogos profissionais, em jogos masculinos, onde o respeito dos jogadores, dos treinadores por ela, era imensos. Muito maiores do que eu vi com alguns árbitros. Então, eu acho que o preconceito ele pode estar diminuindo, não é de agora, mas ele ainda existe. Ainda, ou se a gente não falar preconceito, a gente pode falar em resistência. Ainda existe uma resistência com a mulher apitando. Para bandeirar, eu acho que já até diminuiu um pouco, mas apitando a gente ainda vê uma resistência grande. E aí eu já escutei, por exemplo, porque eu escutei até no lançamento do seu livro, né? Os Grandes Árbitros, que teve lá um bate-papo, e eu escutei na época um dirigente falando assim: é que a gente tem que tomar mais cuidado com mulher, a gente quer preservar mais mulher. E a Rejudênia estava lá e falou assim: não me preserva, não, pode me colocar. Sensacional, isso é verdade. A mulher, ela não quer ser protegida, ela quer ter o direito dela fazer o que ela quer, né? Exatamente. E ter a oportunidade, né? No mínimo ter oportunidade igual a dos outros. E nem sempre isso acontece, não chega nem a ter a oportunidade igual. Para saber se vai corresponder ou não. E se você não tem nem a oportunidade igual, isso já dificulta bastante. Então, assim, ainda existe uma resistência. Falaram que o erro da mulher fica muito mais gravado que o erro do homem. Pode até ser, mas por quê? Porque nós não temos um número de mulheres suficiente. Se nós tivéssemos 50-50, vamos dizer assim, de repente não ficaria mais marcado. Eu dou muito o exemplo do triplo impedimento não marcado na Vila Belmiro. Tem um carinho muito grande. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Tem um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pelo assistente. Mas se a gente perguntar por aí do lance, todo mundo lembra que errou 3 vezes o impedimento, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Não sabe o nome, se encontrar na rua não sabe quem é. Agora, se for uma mulher, eles sabem o nome, sabem onde mora, sabe a vida toda. Então, realmente, ainda a mulher fica mais marcada quando ela comete um erro. Mas por quê? De repente, porque a quantidade de mulheres é muito abaixo da do homem. Se fosse 60-40, 50-50, de repente não iam saber quem era e ia passar. E isso a gente vê até hoje. Então, pode ser um fator também. Eu sei que você tem muito mais assunto do que esse, mas eu acho que é um assunto extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Você, como uma mulher que, na minha visão, encampa essa luta pelo direito e igualdade das mulheres. Até para a gente terminar esse assunto e para outras coisas, que você tem muito mais coisa para falar aqui de interessante também, né? Quando a gente pensa na mulher, seja árbitra ou assistente, dentro do campo de jogo, agora falando, com relação aos jogadores, aos técnicos, ou até mesmo aos árbitros da equipe de arbitragem, na sua visão, rola ainda um preconceito ou alguma desconfiança pelo fato simplesmente de ser mulher? E também ao contrário, rola uma facilidade, um privilégio por ser mulher? Só para tentar me explicar, inclusive tem uma situação sua bem peculiar num jogo da segunda divisão, onde, se eu não me engano, você marcou um impedimento e o jogador encarou você cara a cara de uma maneira talvez aí bastante intimidadora, né? E você reagiu super bem, mantendo-se firme, encarando o jogador, dizendo: "Ei, aqui eu não tenho medo de você.
Queria que você contasse também um pouco desse lance. E quando eu falo na questão de ser mulher facilitar, às vezes o que eu percebo é que o jogador pode ser muito agressivo quando ele vai para cima de um árbitro, mas ele não é tão agressivo em algumas situações, não todas, obviamente, quando a árbitra é mulher, até por uma questão de é uma mulher, eu não posso, eu tenho que me controlar aqui. Como é que são essas duas coisas aí? É interessante, né, olhar os dois lados da história e você fazer esse questionamento. Porque eu acho que depende muito de cada um, e acontece os dois sim. Acontece aqueles casos em que jogadores, treinadores e torcedores acabam respeitando menos pelo fato de ser mulher, mas também existe o fato de alguns respeitarem mais por ser mulher, sabe? Então, você está num jogo e eles estão acostumados a falar palavrão, e aí eles olham e vê que você está ali e falam assim: nossa, desculpa, falei um palavrão. Mas se fosse um homem, eles não iam se importar de ter soltado aquele palavrão. E acontece de muitas vezes acharem que podem intimidar mais uma mulher e ir para cima, coisa que não faria com os homens. No meu caso, né, esse é um caso clássico que você citou, que rodou o mundo e que sempre é importante para o nosso aprendizado, né? Eu sempre falei, e eu falava que eu não dou um passo para trás. Lógico que eu sou uma pessoa totalmente contra a briga, contra a violência, mas eu não podia recuar. Porque se você recua ali e demonstra medo, é a hora que ele vai matar. Os jogadores, os treinadores, a própria torcida, de uma outra forma, eles costumam testar os árbitros, né? Então, principalmente se eles não te conhecem, né? Se eles não te conhecerem, estão te vendo ali, eles vão te testar. Vão saber até onde você permite que eles possam ir. E até onde é o limite deles, sabe? E aí eu acho que isso é um dos pontos que faz o árbitro. Um árbitro de sucesso e um árbitro que vai parar no meio. É a questão de até onde você permite. Como você está deixando o seu nome ser criado. Personalidade e coragem, não é? Exatamente, é isso mesmo, Dani. Uma personalidade e uma coragem. Você tem que ter em campo. Eu falo que a arbitragem, ela trabalha hoje várias competências, habilidades, né? O chá que a gente fala, de uma gestão de carreira. As empresas só pedem tanto líderes, trabalho em equipe, comunicação e tanto trabalhar sob pressão. Tantos fatores que hoje é analisado em um profissional no mercado de trabalho, e o árbitro tem até uma palestra que eu faço essa comparação de gestão de carreira, mostrando as competências que o mercado pede do profissional com as competências que o chá, né? Porque não são só as competências, são as habilidades, daí as atitudes também. Que o árbitro, chá é competência, habilidade e atitude. Que o árbitro também tem que ter em campo. Então a gente vê que hoje um árbitro ele tem que estar preparado com todas essas características que o mercado de trabalho exige de um profissional comum, para ele ter, vamos dizer assim, ser mais completo, né, no jogo e na sua vida como um todo. Então, assim, se você, o árbitro em si, ele tem que ter personalidade. Tem essa diferença de atitude dos jogadores, mas tem uma questão que eu vivenciei, eu falo por mim. No começo da carreira, eu era muito mais desrespeitada pelos jogadores. A partir do momento que você vai crescendo na carreira, as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo o seu trabalho. Mesmo que você erre, as pessoas compreendem que você errou porque você é ser humano. E não porque você não presta, não porque você é ladrão, nada disso. E o respeito é muito maior. Eu tive problemas com preconceitos no começo da carreira. Depois de um tempo, ao contrário, aonde eu ia, o respeito era gigantesco por parte de jogadores, de treinadores, de dirigentes e até mesmo de torcedores, sabe? Então é você construir a sua carreira, você construir o seu nome. E isso, o respeito, vai depender de você. O limite vai depender de você. Então, você olhar pela questão de jogador, de dirigente, homem e mulher, é muito individual. Acontecem os dois. Mas eu falo que isso aconteceu muito no meu começo mais de carreira. Depois, com o tempo,
Isso mudou bastante. Muito bem. Esse assunto, ele por si só daria vários episódios aqui. É polêmico, é sensível, mas precisa ser dito, precisa ser divulgado. Tanto homens quanto mulheres precisam cada vez mais se conscientizar que essa igualdade, esse respeito, o direito das mulheres, ele tem que existir. Mesmo que algumas pessoas achem que não ou nem tanto, isso não importa, né? Homens e mulheres, eles podem e devem ter o direito de escolher e fazer o que bem entenderem. E aí, suas próprias competências é que devem dizer o rumo que cada um vai tomar naquilo que quer fazer, desde que faça com ética, com paixão, enfim, com afinco e disciplina. Eu queria aproveitar, eu geralmente faço um quiz, né, uma pergunta para os meus entrevistados aqui, para ver se eles acertam ou algum conhecimento geral aqui da história do futebol, né? Eu escrevi lá o livro Grandes Árbitros, para quem tiver interesse, o site é grandesarbitros.com.br, e lá eu conto muito da história do futebol, das regras da arbitragem, história de 50 grandes árbitros do Brasil. E de uma das histórias lá, eu tirei uma informação aqui, que eu vou dizer que não é muito fácil, não, mas é o nível de dificuldade médio. Vamos ver se você acerta essa, Rê. Vamos lá. Como eu brinquei lá no começo, né, a gente tinha os auxiliares, os bandeiras, e no passado a arbitragem basicamente só tinha o árbitro como formação, né, e o árbitro ele muitas vezes assumia o papel de assistente, de bandeirinha. No entanto, a FIFA mudou isso e criou o quadro de assistentes FIFA. Em que ano a FIFA instituiu o escudo FIFA para os árbitros assistentes? Vamos lá para as opções: 1980, 1985, 1990 ou 1992? Olha, Dani, eu vou chutar, sinceramente, porque eu vou confessar que eu estou acompanhando o seu livro, peguei ele, ele está do lado da minha cama. Essa não é fácil, não. Peguei ele essa semana e eu não estou nessa parte, não. Ou melhor, eu até estou em algumas, porque eu, por exemplo, estou vendo, para eu escrever minha matéria dessa semana, o recuo do goleiro que mudou, né? E o recuo foi proibido em 1992. Os cartões foram instituídos em 1970. Agora, dos árbitros assistentes, eu vou confessar para você que eu não tenho certeza e eu vou chutar. Vamos lá, essa é difícil. Eu vou chutar aí 1980, a primeira opção. Não. Na verdade, você tinha dado a resposta agora há pouco, quando você falou de 1992 do recuo, né? Naquela mesma oportunidade, a FIFA instituiu o quadro de assistentes FIFA, em 1992. Essa não era fácil. Na verdade, se fosse fácil, ficava muito bom para vocês acertarem. A ideia é essa, a ideia é trazer aquela informação que ninguém sabe. Verdade. E a gente aprende assim. E aí, mais uma vez, o tempo do primeiro tempo da partida é 45 minutos, mas o papo é muito bom e eu peço uns minutinhos de acréscimo para o árbitro para continuar esse papo gostoso com a Renata, que foi árbitra assistente da Federação Paulista de Futebol, da CBF, hoje integra o time de esportes da TV, da rede ESPN, comentando os jogos, a arbitragem, né, o desempenho da arbitragem nas partidas aí Brasil afora. Como é ser comentarista de futebol? Olha, Dani, para mim é um mundo novo, né? E aí você. Na verdade, assim, é uma delícia porque eu continuo fazendo o que eu amo, que é falar de futebol e é falar de arbitragem. Então, eu falo que a minha gratidão é enorme, que Deus é muito bom, porque Ele me permitiu trabalhar até hoje com o que eu amo, que é o futebol e a arbitragem. E mesmo quando eu parei com os campos, veio essa oportunidade de continuar fazendo aquilo que eu amo. E nesse sentido, é um desafio, porque é totalmente diferente você estar em campo. Não é tão diferente do meu jeito de analisar e ver as coisas de eu estar dando uma palestra. Então, de eu estar numa aula, de eu estar num debate sobre regras, falando de arbitragem, de regras, de lances.
A diferença grande para mim é que o público que atinge hoje é muito maior. Então, eu assisti os jogos e quando eu via alguma informação errada, ou quando eu vejo alguma informação errada, não só no âmbito do futebol, algo que eu tenho conhecimento que eu falo, pô, mas não é isso. Eu sempre fiquei muito preocupada, porque eu falo assim, pô, quem está lá é um formador de opinião e está ensinando errado. Eu sempre via isso. Então, eu sempre falo que se hoje eu sou formadora de opinião, para mim, uma das coisas que eu prezo muito, que eu me preocupo muito, é de não dar informação errada. Existem os casos, sem dúvida, numa análise de lance, que entra a opinião, né? A interpretação, e você pode ter uma interpretação, uma opinião diferente da do outro. Isso acontece até que constantemente quando a gente vê os árbitros discutindo alguns lances. Mas a informação em si, a regra em si, aquela que não cabe interpretação, para mim ela sempre tem que ser a correta, para você não formar uma opinião equivocada. Então eu sempre me preocupei muito com isso. E hoje estar nesse lado é um dos fatores que fazem. Eu já estudava muito, né? Porque eu amo estudar. Para mim não é uma obrigação, é uma paixão. Só que hoje eu falo que eu quero estudar muito mais, que eu quero aprender muito mais, que eu quero ir muito além. Por isso que eu falo que o conteúdo do seu livro é muito bom para quem quer aprender um pouquinho de história, para quem quer entender o desenrolar do futebol, das regras. Ali tem um conteúdo muito rico que eu recomendo para as pessoas lerem. Então, nesse sentido, eu estar hoje assim comentando tem os seus desafios, né? Eu vou começar a semana que vem, por exemplo, uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Eu ganhei o curso da Faculdade Unileia. Sensacional, parabéns. Obrigada, a Unileia está me dando curso de pós-graduação. Eu já tinha feito o MBA em gestão do esporte com eles. E aí, o que acontece? Não era o ramo que eu esperava para minha vida, mas eu tô nele e ninguém me pediu, tá? É importante falar que a ESPN não me pediu isso. Só que o que eu quero, de repente, nesse conteúdo, tem algo, com certeza tem, que vai me ajudar a impulsionar a minha carreira como comentarista, a me tornar uma comentarista melhor. Outro fator que eu vou te falar, por exemplo, é essa questão de você... Como eu dava muita palestra, eu acho que eu tinha muita questão de professora, sabe? E aí eu cheguei na TV muito com essa questão de professora também. E aí você aprende que tem que ser algo mais descontraído. Tem que falar a língua de quem está te ouvindo, né? Exatamente. Então, por exemplo, a ESPN tem uma fono, a Camila, sensacional, que me ajudou muito a me soltar. Só que aí, o que eu fiz por iniciativa própria? Eu falei assim, sabe outra coisa que pode me ajudar e que eu vou atrás? Um curso básico de teatro. Eu fui atrás por mim, ninguém me falou. Então, eu comecei a fazer um curso básico de teatro, que seria presencial, com a pandemia que nós estamos vivenciando. Por enquanto, ele está sendo online, mas já está me ajudando muito. Eu estou buscando os recursos para melhorar cada vez mais nesse meu novo cenário. Assim como eu já fazia na arbitragem, né, que eu sempre busquei, sem ninguém me pedir, porque a comissão não pediu para eu fazer curso de treinadora, MBA em gestão do esporte. Eu fui atrás. Eu queria isso. Então, assim, para eu melhorar como profissional no campo, como árbitra, e a mesma coisa agora, não é que estão me pedindo, mas eu sempre busco melhorar na minha vida como pessoa e como profissional. Eu acredito nesse caminho como para qualquer profissional que quer sempre evoluir, pessoalmente, inclusive, né, de buscar o conhecimento além daquilo que ela faz e está acostumada a fazer, né? Sim, Não existe crescimento na zona de conforto. não mesmo. E você, vamos dizer assim, mudou da água para o vinho. O que eu quero dizer com isso? Você estava lá acertando, errando, como todo árbitro assistente, como todo árbitro, e pulou para o lado de quem analisa o erro. Rolou crítica dos árbitros, dos amigos, e como é que é a sua ética para falar da arbitragem? Olha, Daniel, eu acho que essa questão
A ética, ela é fundamental, né? Ela é importante e não só eu como comentarista de arbitragem, mas eu como pessoa, Renata, e para qualquer pessoa, né? A gente tem que ter ética em tudo nessa vida. E dentro disso, eu lembro do meu curso de pós-graduação em finanças, tá? Que eu tenho um curso de pós-graduação em finanças e que eu tive uma aula de ética, a gente tinha matéria de ética, e eu lembro do professor falando, não existe meia grávida, ou você está grávida ou você não está, ou você é ético ou você não é. E a gente tem que buscar a ética sempre, né? Ser ético sempre. Então, essa questão é fundamental, assim, no sentido daquilo que eu falei, até na questão anterior. Eu busco passar a informação correta. E para eu buscar a informação correta, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que ir atrás. E aí há lances interpretativos. E há lances que, quando a gente discute num ambiente de árbitros, e o lance ocorre, ou vamos dizer, num grupo do WhatsApp, ocorreu o lance, vamos mandar o vídeo lá. Divide opiniões. E eu acho que esses são os mais polêmicos, né? Então, assim, primeira coisa, é importante você ter a experiência no campo. Porque muitas vezes, com a experiência no campo, a hora que você vai analisar um lance, você sabe o que ocorreu com o árbitro ou com o assistente naquele momento. Você tem aquele sentido. Ele não viu, ele estava mal posicionado, aconteceu um lance anterior polêmico e ele ficou pensando. Esse exemplo é o dos 3 impedimentos seguidos. O primeiro lance foi muito ajustado. E aí ele ficou pensando no primeiro lance e já aconteceu o segundo. E quando ele foi pensar no segundo, já aconteceu o terceiro. E aí ele já tinha perdido os 3, em 3 lances difíceis. Então, assim, você já sabe o que pode ter acontecido. Isso facilita a sua análise. Outro fator que é importante, você fazer uma análise profissional e não pessoal. Entendeu? Você tem que analisar a situação e não a pessoa. Esse acho que é o fator fundamental para você manter a ética. E eu, Renata, eu tenho muita vontade de, quando eu estou comentando um lance, mostrar para o fã de esporte que está ali, para os outros comentaristas, quem mais estiver assistindo, que a regra fala isso. Dentro da regra, nós temos, os árbitros recebem tais diretrizes. Dentro disso, ele tomou tal decisão. De repente eu tomaria uma decisão diferente, mas o que eu falo? Essa é a minha opinião. Eu não sou a dona da verdade, entendeu? Mas a partir do momento que eu também mostro para o fã de esporte, para os outros comentaristas, o que a regra diz e quais são as diretrizes, eu estou dando a eles condições deles, dentro dessa regra e dessas diretrizes, terem a opinião deles, analisarem da forma deles e não ficarem simplesmente com o que eu acho. Pautado sempre na regra, sempre naquilo que a regra, as diretrizes dizem. E eu acho que o respeito é fundamental com qualquer ser humano, né, Dani? Com qualquer, não é só no futebol, na arbitragem, no mundo. A gente tem que saber respeitar o próximo. E eu acho que dentro disso é legal, porque eu tento fazer isso, posso errar num momento ou outro, posso me equivocar, sou ser humana, mas eu acho que por essas atitudes eu até agora não tive maiores problemas com os árbitros, não. Então não rolou cornetada dos árbitros ainda não para você. Morrer, pega leve. Para mim ainda não, Dani. E espero que continue assim. O respeito continua assim. Então eu entendo que você está dentro da ética que esperam de você. E assim, Dani, eu acho que eu posso até falar um pouquinho mais nesse sentido. Eu fui árbitra e a gente não concorda com as coisas que acontecem dentro da arbitragem, mas a gente não pode falar. A gente não tem voz ativa, porque o árbitro tem medo de falar que não concorda, respeitando, não é brigando. Dando a visão dele, não concordando com certa situação, mas ele não faz porque ele tem medo de ser punido. E isso é uma coisa que eu vivi durante 15 anos, vendo os árbitros, é até engraçado, se sentirem coagidos, sabe? E não ter voz, com medo de perder a escala, de ficar sem jogo. Para você, o árbitro deveria dar entrevistas antes ou após os jogos? Eu vejo assim, Dani, até só para completar essa minha visão, o que eu faço hoje, muitas vezes? Às vezes eu me sinto a voz do próprio árbitro, porque eu sei que algumas coisas não são legais,
né? Eu escrevi uma matéria, por exemplo, falando que os árbitros da CBF não receberam uniforme. Então, que os árbitros precisam, a CBF lança uma campanha de respeito ao árbitro, mas ela não respeita, porque ela não deu uniforme para os árbitros. O respeito tem que começar nessas coisas simples, básicas. São atitudes pequenas. Por quê? Porque eu tive muito problema de repente, estar escalada e eu falar assim, não tem uniforme. Aí você tem que olhar em todo o quadro quem não está escalado e correr atrás de uniforme, sabe? E isso atrapalha todo um trabalho. Isso é uma questão de gestão. Então, quando eu faço isso e eu escrevo uma matéria dessa forma, não é para criticar a CBF, porque eu falava que a gente não tinha uniforme, mas de repente é para eu dar a voz para o árbitro que o árbitro não tem. Ou seja, eu acho que eu continuo pensando ainda muito no lado do árbitro, porque a gente não deixa de ser árbitro também, né? Tá no sangue, a gente sabe o que a gente viveu. Então, em relação à pergunta da entrevista, eu acho que o árbitro poderia sim dar entrevista. Não digo antes do jogo, ou se for antes do jogo, bem antes, né? Não no tempo que ele já está ali para concentração. Saiu a escala, querem uma entrevista com o árbitro, quer mostrar a preparação do árbitro para o jogo, eu não vejo problema nisso. Pós-jogo, eu não acho que imediatamente pós-jogo, tá? Mesmo porque imediatamente pós-jogo, todo mundo tem o replay da TV que o árbitro não tem. Mas no dia seguinte, sim. E assim como jogadores, treinadores dão entrevistas com respaldo de um assessor, o árbitro também poderia ter. Eu não vejo, eu vejo transparência nisso, entendeu? O árbitro realmente chegar lá e falar assim, olha, eu errei porque eu estava mal posicionado. Eu errei porque eu interpretei de tal forma, entendeu? Porque assim, as pessoas acabam batendo no árbitro e ele não tem o direito de defesa. E as pessoas aqui no Brasil, você acredita que tem, especialmente no Brasil, né? Porque na Europa é uma outra cultura. Tem maturidade aqui para entender esse pedido de desculpas e o árbitro admitir que errou? Eu acho que tem sim, Dani. Eu acho que tem sim. E eu acho que o árbitro ele tem que ter personalidade também, e isso não é para qualquer um, para admitir quando ele erra. E eu falo que isso é um exemplo hoje do VAR, né? O VAR hoje trouxe que o árbitro ele tem que ter uma personalidade forte para quando o VAR chama e ele olhar e falar assim, eu mantenho a minha decisão em campo, e não é porque ele me chamou que eu vou com ele, assim como ele tem que ter uma personalidade de humildade de quando o VAR chama, ele olhar e falar assim, eu errei, então vou mudar minha decisão em campo. Isso já acontece hoje com o VAR, se a gente analisar. Ele já admite o erro dele quando tem uma análise do VAR e ele muda a opinião. E aí as pessoas hoje até entendem melhor. Se entendem melhor nessa situação, por que não entender melhor com uma entrevista? Mas uma entrevista com assessoria, não a Deus dará. Eu acho que isso é importante. Não é jogar o árbitro aos leões, né? Exatamente. Muito bem. A Renata, ela, além dos comentários e das participações que ela faz no canal ESPN, ela escreve também para o blog da ESPN, escreve para o site Lei em Campo e tem o projeto Apitoresco também, né? Renata, foi sensacional essa entrevista. A gente ficaria aqui uns 4 dias falando sem parar, que eu tenho certeza que tem assunto e você tem bagagem para isso, sem dúvida. Você voltará com certeza. E fica à vontade aí para dar um recado final para o pessoal e já de antemão agradecendo sua participação aqui. Eu que agradeço aí o convite. Realmente a gente tem assunto para uma semana, um ano. Falar de arbitragem de futebol é coisa que a gente ama, né? E o assunto nunca acaba. Eu agradeço, desejo muito sucesso aí para você, para o ex-juiz. Recomendo o livro Os Grandes Árbitros. E o meu recado não deixe ninguém falar que você não é capaz. Você é sim, vá atrás, estude, faça coisas diferentes, corra atrás que as oportunidades vão surgir sim, se prepara. Eu falo que existe a diferença em apenas sonhar e se ter um sonho a realizar.
Se você apenas quer sonhar, você vai ficar lá deitado na sua cama, imaginando você fazendo um jogo sensacional, comentando na TV, virando um grande jornalista e tantas outras coisas. Se você tem um sonho a realizar, você vai levantar da cama e vai atrás para realizá-lo. A gente pode perder para qualquer pessoa, menos para nós mesmos. Então, eu acredito que todos possam conquistar o sonho, sim. Não é utopia, é realidade. Senhoras e senhores, essa foi Renata Ruel. Muito obrigado, Renata. E eu queria lembrar aos ouvintes para que sigam a gente, né, o podcast no Instagram, Facebook, Twitter e também o canal no YouTube, além de poder ouvir o podcast nos principais agregadores de podcast que tem por aí, para Android, para iPhone, no Spotify. Inscreva-se nos canais, deixe suas estrelinhas. Eu vou gostar muito se você deixar 5 estrelinhas, 4 já tá bom. E divulgue para os amigos. Obrigado, até a próxima e tchau, pessoal.